Agora a gente vai se preparar para começar a nossa live de hoje. Olá, Daniel. Boa tarde. Boa noite, né? Já é boa noite. Vamos aguardar a entrada da nossa participante de hoje. O assunto hoje vai ser muito bacana. A gente está aqui com essa sequência de lives, tratando de assuntos os mais variados possíveis, né, que interessam a todas as pessoas. E deixa eu ver se ela já está entrando. Ainda não. É sempre muito bom a gente trazer pessoas novas para conversar com a gente. Oi, Morgana. Morgana é do nosso Direito Simples Assim. Já está aí assistindo. Hoje, diretamente de Curvelo, né? Você aí que entrou agora, boa noite. Cambada? Um, dois, três. Interessante. Seja bem-vindo. Esperando a Betânia entrar. Nós fizemos o teste ainda há pouco, estava tudo bem. Ela já deve estar entrando. Vamos aguardar só um pouquinho a entrada dela. Boa noite, Luísa. Luísa. Ah, a Betânia está entrando aqui. Boa noite. Aí, boa noite. Betânia, tem uma luz aí que está dando um foco muito Espera forte na aí. sua tela. Deixa eu Dá ver se uma eu diminuída nela consigo. aí. Melhorou? Eu acho É, que tá dando um facho de luz em cima da sua tá. cabeça, assim, mostrando tanto que você é iluminada. E eu acho que vai ter que desligar essa luz aqui, então, ou então eu abaixar um pouco. É, não vai Tá ter. bom assim dá pra gente ver você. Pronto. Deixa quietinho assim, que aí dá pra te ver um pouquinho. Isso. Melhorou um Tá, pouco? tá esse raio de luz Mais ou saindo aí da menos, sua né? fronte, né? Mostrando a sua. Para todo mundo que já está aí com a gente, boa noite. Hoje é mais uma live do Direito Simples Assim. E hoje a gente vai falar com Maria Bethânia Almeida Pereira. Eu tenho muita alegria de receber a Bethânia aqui no nosso Direito Simples Assim. A Bethânia é doutora, mestre, professora da UERJ. Só um minutinho, gente, só um minutinho, porque estava mexendo aqui atrás. Da UERJ
e é pesquisadora de literatura brasileira. Hoje nós vamos falar sobre educação antirracista, que é baseada na Lei 10.639, de 2003, que altera um pouco a lei de diretrizes da educação e determina ali que seja tratado no ensino fundamental as questões ligadas à cultura afro-brasileira, né? Trabalhando nesse sentido. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Betânia sobre isso hoje. E aí, Boa Betânia? noite, querida Boa noite. Rosane, amigos presentes, alunos. Muito obrigada pelo convite. Então, é um prazer estar aqui, né, para a gente dialogar um pouco. Sim. O tema da educação antirracista me interessa bastante. E como você falou, Rosane, para uma prática de uma educação antirracista, foi necessário no Brasil criar uma lei, né? A Lei 10.639 de 2003, é importante salientar que ela nasce de um movimento social. Isso é importante dizer, né? Porque não é uma lei que é feita de cima para baixo, pelo contrário, ela é começada a partir de movimentos sociais, principalmente do movimento negro. E, obviamente, que toda lei que vem começada por um clamor público, é algo que demanda tempo, né? Então, veja, o movimento negro está discutindo isso na década de 30, 40, né? Essa discussão de se pensar numa educação que se considere, por exemplo, a história dos afrodescendentes e principalmente a história da cultura negra e africana, né? Então, ela vem para atender um clamor, né, de uma população. E esse clamor, ele advém também de conjuntos de práticas que não consideravam, então, o elemento negro enquanto constituinte mesmo da formação étnica brasileira, no sentido de que foi um povo que ajudou para se fazer o Brasil, né? Se a gente pensar em termos assim, de nação. Então, essa luta veio também de uma lacuna, por exemplo, em livros didáticos, né, que você não tinha ali, principalmente, por exemplo, na minha formação e na sua formação. Como é que o negro era visto? Né? Então, quando a gente fala de uma política antirracista, obviamente eu estou pegando a Lei 10.639, porque ela trata basicamente sobre a questão do racismo na sociedade brasileira com relação à etnia negra, né? Então, voltando, né? Então, na questão dos livros didáticos, quando o negro aparecia, era sempre como aquele elemento escravizado. Sim. Nunca aparecia como fator, por exemplo, de resistência e luta. Né? E não apareciam nos nossos livros didáticos, naqueles que nós fez parte da nossa formação, sempre a figura do negro era uma figura inferiorizada. Agora você imagina para a autoestima de uma criança negra, vendo sempre aquela imagem refletida de alguém que está sofrendo, que está acorrentado, né? Então isso, né, causa um grande impacto de uma inferiorização desse ethos, né, dentro ali da sala de aula, né? Obviamente, eu estou falando de um campo da escola. Se a gente for partir para o campo de uma prática social, e aí isso demanda outras relações e outras questões, né? Agora, quando a gente fala do antirracismo, é importante a gente pensar no termo racismo, né? Que as pessoas falam assim, mas não existe essa coisa de raça. Mas quando a gente pensa a questão do racismo, a gente retoma esse conceito de raça muito lá numa categorização de classificação, né, de espécie. Então, você tem isso nos animais, tem isso nas plantas, mas o termo racismo, né, para alguns estudiosos como o Carlos Moore, que é um grande pesquisador,
ele vai dizer o seguinte, que o racismo é uma questão histórica, não só existe no Brasil, né? Então, quando ele estuda o racismo no livro dele, aí para quem quer estudar com mais cuidado, o nome dele é Carlos Moore. O título do livro é O Racismo através da História, da Antiguidade à Modernidade. Esse pesquisador ele vai dizer, olha, o racismo sempre existiu, historicamente. E como que começa o racismo, por exemplo, na Antiguidade? O racismo começa quando uma determinada etnia se acha superior à outra. Né? Então, essa constituição histórica é interessante a gente perceber que o racismo não é de hoje. Né? Então, ele fala, por exemplo, da estrutura antes do século XVI, que a gente está pensando nas grandes navegações, etc., mas ele está pensando a constituição histórica desse racismo. Ok, então, só para a gente Um momento bem anterior pontuar, a isso, né? exatamente, Momento só para a bem gente anterior a esse. pontuar, né, como a questão é complexa. Né? Então, quem quiser aprofundar, não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas o livro dele chama O Racismo através da História, da Antiguidade à Modernidade. Está em PDF. Então, qualquer pessoa quiser acessar, e é muito interessante como que ele vai falando do racismo até chegar nos dias atuais, e obviamente toca na questão do racismo no Brasil, que é a nossa grande discussão aqui. Então, voltando à questão da lei, né, foi necessário uma lei para dizer, olha, temos que olhar para essa cultura, né? Temos que pensar a contribuição do negro enquanto um elemento ativo e resistente nesse processo. Né? Bom, e aí depois nós temos que, depois que foi sancionada a lei, a gente vai ter as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Então, essas diretrizes, porque não adianta ter só a lei em si. Como que vai efetivar a prática a partir dessa lei? Você que é do direito sabe muito bem isso, né? Então, como é que vai ser essa efetivação dessa lei? E aí foram criadas essas diretrizes para pensar, olha, então tudo bem, a lei fala sobre isso, Tem né? que A obrigatoriedade. regulamentá-la, né? Colocá-la Isso. em movimento. Exatamente. E aí teve toda uma preocupação também social e pública para se pensar, por exemplo, como que os professores trabalhariam em sala de aula com esses determinados conteúdos. Porque se a gente tinha uma lacuna muito grande, por exemplo, nos livros didáticos, quais seriam a metodologia para esse professor trabalhar em sala de aula? Como ele trabalharia? Se nem na formação dele também ele teve esse currículo, né? Porque os nossos currículos são muito eurocentrados, né? Então, você não tem, por exemplo, a discussão dos povos indígenas, por exemplo, também, né? E depois foi criada a lei, né? 11.000, eu esqueci o nome agora. Para inserir, para para fazer a discussão inserir, deles. né? Depois eu me lembro aqui especificamente o número da lei. Mas, então, essa obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas não é só para o ensino público, é para instituições privadas também, né? Então, é importante a gente salientar. Se existe essa lei, como que ela vai ser implementada? Né? E aí, teve todo um trabalho do Só um minutinho, MEC. Betânia. Eu acho que se você talvez desligasse essa luz, ia ficar melhor a sua imagem, essa luz que está em cima de Então, eu você. acho que eu vou mudar de lugar, talvez. Isso, Deixa eu ver se eu consigo eu acho que vai ficar melhor. posicionar de uma Porque, outra forma. isso, Deixa eu ver porque se a está luz muito sai. forte. Aí, É, melhorou. melhorou? Melhorou. Que aí agora dá para ver você melhor. Isso, a Ok. distância ficou melhor também. Deixa eu tentar tirar ela de todo aqui. Isso. Desculpem aí os telespectadores. Problemas Gente, é técnicos assim mesmo. acontecem. Ao vivo é assim. Problemas técnicos sempre acontecem. Ainda tem um Bom, facho aqui, mas tá dando para ver você melhor. Tá bom. Isso. Tá joia. deixa. É isso. Tá, Assim tá bom. A melhor posição é essa aí, ó. tá. Melhorou, né? Isso, Melhorou? joia. Melhorou demais. Bom, e aí eu tinha te falado que eu ia ler um poema, e esqueci nessa confusão toda de ler o poema. Pode ler o poema. Tá bom. O poema tem a ver com a nossa discussão que
que a gente vai pontuar aqui. É um livro da Cristiane Sobral, que chama Terra Negra. Foi publicado pela editora Malê. A Cristiane Sobral é uma escritora negra, né? Formada em artes, mestre em artes pela UNB, e ela tem vários livros publicados. Então, eu vou ler. O título do poema Eu Sou. O racismo quase me mata outro dia, se não fosse Nelson Mandela, Maya Angelou, Lima Barreto, Oliveira Silveira, ai, ai. O racismo, esse perseguidor, mas estou bem com vocês, Nina Simone, Luísa Marim, Maria Firmina dos Reis. O racismo não me deixa dormir, porque ele não dorme. Fico desperta com Ray Charles, Marvin Gaye, James Brown, me diz que posso mais além do cansaço. Sim, o racismo me deprime, mas a endorfina de ler Carolina Maria de Jesus, de sentir na alma o meu bom samba raiz, de Clementina e Jovelina Pérola Negra, vence tudo com a força da ancestralidade. O racismo ainda bate na minha porta, com seus mandados sem justiça. Mas não estou, eu sou, negra e livre, negra e linda. O racismo não tem paz. Não foi ele que inventou o jazz, nem o soul. O racismo não é ninguém, mas eu sou. Muito é lindo, bacana. né, esse poema, porque ela vai falar da contribuição do que alimenta a alma dela. O que alimenta a alma dela são todos os nossos antecedentes e pessoas, né, negras, Mesmo representativas. contemporâneos que estão aí, né, Exatamente. os firmes, né? Sim, sim. E no Então, Brasil a gente tem muitos escritores negros, né? Machado de Assis exatamente. mesmo, Ah, Alta de exatamente. Souza, Mas né? você, não sei se na sua formação te falaram que Machado de Assis era negro. Te falaram isso? Falava, não, mas a gente viu, ué. Pois é, o Machado de Assis negro. Essa edição é maravilhosa aqui. Machado de Assis, Contos e Crônicas. Olha, eu nunca tinha visto Machado de Assis assim negro, né? Então, Negro. maravilha, né? Então, esse Cruz de resgate, Souza, Alta de Cruz e Souza, Souza, Luiz Gama, da sua área aí. Luiz Gama, exatamente. Então, assim, é muita gente, pelo amor de Deus. É O, muita gente o para a gente deixar no Lima apagamento, no Barreto, silenciamento. Lima Barreto, enfim. Sim, Lima, exatamente. A Maria Firmina, que ela fala aqui. A Maria Firmina foi recém-descoberta. Gente, pelo amor de Deus, a Maria Firmina foi o primeiro considerado romance abolicionista da história, Úrsula. Olha que Como é bacana. que essa Úrsula, mulher né? ficou tão silenciada, né? Então, é isso que a Cristiane Sobral fala aqui, né? Então, existe o racismo, né? O Carlos Murray vai dizer, olha, o racismo é um fenômeno e ele vai se metamorfoseando, né? E é por isso que a gente tem que lutar, né? Então, a educação antirracista ela vai lutar contra esse apagamento, contra esse silenciamento. E é só no espaço escolar? Não. Espaço escolar, obviamente, principalmente no sentido de que você está ali formando pessoas, né? Mas também para além do espaço escolar, né? E no livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, ela vai falar muito bem sobre isso, né? Então, se você quer ter uma prática antirracista, começa logo a questionar, por exemplo, o seu dia a dia. Por exemplo, quando você vai no restaurante, quantas pessoas negras estão ali? Ela questiona quantas pessoas negras e onde estão? Quantas pessoas brancas estão ali no restaurante? E ela vai dizer, se você for olhar, as pessoas negras estão nos papéis de serviçais. Então, existe um problema aí na nossa sociedade brasileira. Se mais de 56% da população considerada negra e parda, como que em vários espaços esses negros não se encontram? Então, a gente tem um problema muito sério aí. Por isso que o Silvio Almeida, nesse livro, o que é racismo, né, estrutural, ele vai dizer que o racismo na sociedade brasileira ele é pautado muito na estrutura da sociedade brasileira, né? E ele vai dizer, eu fiz algumas anotações aqui, o próprio Silvio vai dizer, racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento
e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Então, Djamila Ribeiro, quando ela vai colocar aqui, é importante pensar na questão da negritude, mas é importante também pensar nos privilégios que essa branquitude tem. Né? Então, a branquitude também tem que pensar o que se pode fazer para construir uma educação também antirracista. Né? E os caminhos que a Djamila coloca são vários. Né? Ela fala, é importante questionar, é importante isso que a gente está acabando de fazer agora, ler e falar dos escritores negros. Né? E ela cria, e é uma obra muito boa para se ler, né? E ela vai tocando ponto a ponto do que se pode ser feito, quais são as práticas que podem ser feitas. Informe-se sobre o racismo. O que é o racismo? Como ele se constitui na nossa sociedade? Enxergue a negritude. Onde estão os negros na nossa sociedade brasileira? Quais são os espaços que eles ocupam? Né? Reconheça os privilégios da branquitude. Então, as pessoas... E o racismo, né, ele é um problema da sociedade brasileira, não é só do negro, é da sociedade brasileira como um todo. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Né? Porque, na verdade, o Brasil, na verdade, são muitos Brasis. O Brasil, ele é um país que se formou a partir de várias culturas, de várias raças, de várias crenças. Cada um que veio, o negro trouxe na sua bagagem a sua cultura, a sua crença. O judeu, né, veio trazendo a sua bagagem. Os japoneses, os orientais de uma forma geral, né? Todos, japoneses, chineses, coreanos, não é? Os árabes vieram trazendo toda a sua cultura. Quer dizer, são culturas, porque raça é mais do que uma só designação de cor de pele. Raça é um conjunto. É um conjunto. E o Brasil não tem como falar, por exemplo, não existe como falar que o Brasil não seja africano. O Brasil é africano. O Brasil é italiano. O Brasil é alemão. O Brasil é português. O Brasil é tudo isso. Mas o conjunto de pessoas africanas que veio para o Brasil e numa situação de total submissão, é esse ponto que até hoje continua sufocando esse povo. Que é a origem. Eu sou da raça negra, você também, sim. E a maioria dos brasileiros, não é? Então, assim, a gente tem que trabalhar esses pontos. Sim, exatamente. Né, Betânia? Eu te atropelei aí, mas pode continuar. Não, pode falar, Rosane, pode falar. Fala aí pra gente, quais são as práticas antirracistas aí que se podem fazer, aí na escola, além de só falar dos escritores, o que mais que pode se fazer? Bom, veja, se nós temos nas escolas ou na universidade pessoas que são negras, né, é inserir também a discussão com essas pessoas, e se você perceber alguma questão de inferiorização de algum aluno, ou perceber alguma questão que ele esteja trazendo, colocar isso na pauta, discutir. Porque silenciar diante da injustiça também é você compactuar, né, com essa injustiça. Né? Então, quando você só foca em discussões que não abarquem, né, as identidades desses alunos, eu acho que também é um crime que eu acho que você acaba fazendo. Né? Então, buscar ações que, de fato, traga essas vozes para a pauta. Né? Então, isso é importante. Né? A questão da democracia racial também foi um mito que se criou, dizendo que todas as raças elas convivem muito bem. E, na verdade, esse é um problema grave, né? As raças não convivem muito bem. Então, essa discussão, por exemplo, que vem e perpassa com Casa Grande Senzala,
que Gilberto Freire vai falar assim, olha, aqui no Brasil as coisas se dão de uma forma muito, muito boa, então o Muito negro harmoniosas. e na verdade não é, gente. Então, se a gente vê que dados da Anistia Internacional fala que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, olha, isso aí jamais foi democracia racial, né? Então a gente está falando em dados atuais, né? Então, Existirá harmonia só se o negro, na visão de muitos, haverá harmonia se o negro se colocar no seu lugar, entre aspas. pois é, O né? Quais lugar são que os eles querem que o espaços? negro esteja, Sim, sim, não é? sim. É. A Giovana está colocando aqui, o mito da democracia racial é destrutivo, só serve para fortalecer o racismo estrutural, sim. E essa discussão, o Abdias Nascimento já trazia, né? O genocídio do negro brasileiro, e já estava falando isso há bastante tempo para a gente, né? Ele não é de hoje, né? E esse genocídio que gera também um epistemicídio, né? Que é o Ou, termo que o Boaventura dos Santos vai usar e depois é, a Feli Carneiro, né? Ela vai retomar e vai dizer, olha, esse epistemicídio significa você desvalorizar um conhecimento, você desvalorizar a cultura de um povo e você silenciar essa voz. Então, você está matando aí o pensamento de um povo. Você está matando os valores, você está matando a ciência, a sabedoria desse povo, né? Então, isso é grave também, né? Então, você tem a violência física muito forte e essa outra violência que ela vem carcomendo aí as bases também de uma formação e de valores, né? Que fazem parte de uma cultura, né? e a gente pode observar, sabe, Betânia, por exemplo, quando você vai a você vai a uma favela, nos guetos brasileiros, você vai ver lá Uhum. que lá estão a maioria das pessoas que está ali é negro e pardo. Sim, A maioria é negro e sim. pardo, né? Porque desde a abolição que os negros foram desaguados das fazendas, das senzalas, tiveram que arrumar um canto e foi para onde? Não é? Subiram para os Exato. morros, né? Uhum. Foram e formaram aí. Então, assim, falar de igualdade numa situação dessa não é possível. E por isso que essa coisa Ah, sim. das cotas, gente, isso é muito importante. E eu fico entristecida quando eu escuto um negro falando que não tem que ter cotas para negro, porque isso discrimina mais do que Uhum. ajuda. Claro que não. Uhum. Na minha visão, não. Não sei o que você pensa disso. Eu acho que as cotas elas são necessárias até que mais ou menos se equilibre o patamar de oportunidades para todos. Não Exatamente. é As cotas, não é sim. ad eterno, né? Não é ad eterno, Uhum. mas é por um tempo, o tempo necessário de reequilibrar isso. Então, Sim. assim, essa coisa da cultura antirracista, gente, isso tem que ser trabalhado exatamente no ensino fundamental, no nível médio e nas faculdades, Exato. né? Vai lá, Sim, a Betânia. gente tem que pensar em currículos que abarquem também, né? Se a lei ela está falando para trazer a obrigatoriedade, né, do ensino da cultura afro-brasileira e da cultura africana, né? Então a gente tem que trazer para os currículos também esse debate, essa discussão, né? Então na minha formação, por exemplo, eu me formei no final da década de 90, 95, é, isso não era discutido, né? Então eu nunca nas minhas aulas teve, a não ser com uma professora de cultura brasileira, que ela trouxe essa discussão. Mas na base curricular do curso de letras, a gente nem nunca ouviu falar de escritores negros e nem tinha uma ponte para discutir essa questão da negritude, né? Então, teve uma falha muito grande na minha formação, né? Mas A isso de também não todos quer dizer que nós, eu né? não vou correr atrás, né? Então, estou correndo atrás agora já, né?
para dar aula também. Então, Exatamente. é uma demanda que os alunos trazem. Você fala uma questão das cotas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu falo isso com muito orgulho, que é onde eu trabalho, foi a primeira universidade do país, né, a aderir ao sistema de cotas, né? Então, foi a pioneira. Então, isso foi muito importante. Por quê? Quando a UERJ ela institui o sistema de cotas, né, e ela vai perceber que não adianta também só dar as cotas. Esse aluno que vem estudar, que é cotista, ele não teria dinheiro, por exemplo, para vem lá da Baixada ou de lugares muito longes, então ele vai gastar muito dinheiro para chegar no Maracanã, que é o campus maior da UERJ aqui no Maracanã. Eu trabalho em São Gonçalo. E aí, o que que se fez? Foi se pensar, por exemplo, esse aluno ele não tem ele passou no vestibular, mas ele não teria condições de permanecer. Então, foi se pensando como que a gente vai fazer para fazer com que esse aluno permaneça estudando. E aí Não foi tem a se criando, evasão, né? exatamente. E aí foi se pensando, por exemplo, a criar o auxílio permanência. Olha só que interessante. Então, foi primeiro um passo, depois um segundo passo. Então, quer dizer, como é que a gente avança? A gente vai avançando a partir das demandas e a partir de uma construção também muito coletiva, né? Sim. E essa discussão que você colocou, que o aluno é uma pessoa negra contra as cotas, está faltando uma discussão de pertencimento desse aluno. Como ele, ou essa pessoa, como ela se vê, né? É a pertença, né? E talvez de um desconhecimento mesmo dessa história, né? Porque se você conhece toda a história, todo o nosso passado, você não vai dizer que não existiu escravidão, você não vai dizer que não há discriminação e que não há o preconceito, né? Então é Pois importante a é. gente conhecer o nosso passado, daí a importância da cultura Mas você afro-brasileira, veja bem, conhecer, né? o representante lá da Fundação Palmares, Uhum, atual, uhum. falando que não houve racismo no Brasil, que não Pois é, houve. É então, doloroso, muito, muito, muito. é doloroso isso, Muito, muito, porque é uma né? voz que, na verdade, acaba corroborando para esse discurso que aí está, né? É esse Nossa, ô discurso. Betânia, tem Hum? uma série de comentários aqui que a gente tem que ler, porque Vamos para as lá, pessoas que estão aqui nos prestigiando, vamos começar lá de tá. trás. Opa, vai lendo aí, os que você puder ver, você vai vendo aí. O Sérgio Camargo não nos representa, sim, Giovana, não, porque é uma Não voz que representa, não. vai repercutir o status quo do que a gente já sabe, né? Não é mesmo? É, Tá. Sim, que a lei aqui, seria Luísa, discutida. isso, pode ir falando. Sim. Então, a gente tem a lei sancionada que vai dizer que o dia 20 de novembro, né, institui o 20 de novembro Como dia como é da um dia de consciência negra. comemoração, né, da consciência negra. E, claro, quem está falando aqui é Adriana, que não dá para ler agora o nome. Mas sim, tem que ser além do 20 de novembro. Aí fica assim essa É. discussão. Vamos falar sobre a negritude, sobre a cultura africana em novembro, que é o dia 20. Gente, é uma discussão diária, não é? Não Não, é pode todo ser um dia, dia. todo Obviamente que o dia. dia 20 é muito representativo, a gente está discutindo Palmares e a questão da consciência negra, mas não pode só parar no dia 20, né? Não, claro Claro que de jeito não, tem que ser nenhum. Isso é uma ampliado. discussão E é para uma todo discussão dia. diária. É uma discussão diária, exatamente, exatamente. Giovana está falando aqui. Tá, tá, tá. A Luísa Casemiro falou alguma coisa da população LGBT, Ela falou, peraí, não ser vamos chegar lá. objetificada, assim, os corpos objetificados, né, Luísa? Assim, é, quando você tem a questão da hipersexualização, por exemplo, da mulher negra, ou o corpo negro LGBT objetificado, você desumaniza, né, essa pessoa, né? Então, Não, não pode, de e a forma alguma. desumanização faz parte de um projeto, né? Então, quando a pessoa ela é vista como objeto, você destitui a humanidade desse corpo, desse ser, né? Aqui, Então, ó, Giovana falando que o preto precisa se reconhecer como tal. O sim. mito
da democracia racial é destrutivo e só serve para fortalecer o racismo estrutural. Exatamente, sim, A gente quer deixar claro aqui que a gente não está querendo falar de um racismo ao inverso, não. Tipo assim, uhum, né? A gente quer tirar essa separação que existe em relação a grupos que são tratados como se fossem menos que uhum, os outros. E aí, nós estamos falando hoje desse racismo ligado à africanidade, né? uhum. Mas existem outras situações, outros grupos que também Sim, são, sim. né, muito prejudicados. Reconheça a branquitude e as negritudes, porque o branco geralmente é singular e os negros são plurais. Aqui quem está falando isso é Thaís P. Torres. Cala nosso grito de identidades. Quem está falando isso aqui é a Laninha Carvalho. Deve ser Carvalho, né? Tal, uma pessoa. Violência epistêmica, aquilo que você estava falando, né? Uhum. Em relação à magistratura brasileira, de acordo com a CNJ, levaremos 49 anos se ter 20% de juízes pretos no Brasil. Realmente, eu sou da área jurídica, e o número de colegas ou de colegas operadores do direito que estão nos postos né, nos cargos como juízes, promotores, é realmente muito pequeno. Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, na minha sala só éramos 2 negras, eu e mais uma. Uau. O resto tudo, né? Então, olha aqui, ó, Adriana, é Adriana. As cotas são extremamente necessárias. Infelizmente, eu já ouvi esse discurso de falar que a cota desmerece o negro. Eu também, viu, Adriana? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que é falta de conhecimento. Sim. Essa discussão sobre racismo é nova, nada disso era discutido nas escolas. A Adriana é professora também, sabe, Ah, que legal, Betânia? Adriana. Então, tem aqui algumas professoras que estão assistindo, né? Tem alunos também meus aí, alunos Tem alunos assistindo. seus. Então, assim, tem muita fala bacana aqui, mas não dá para a gente ler tudo, gente, infelizmente. Ô, dó. Ô dó. Ô, dó. Ô dó na nossa mineirês, né? Ô dó. Ô, sim. Mas então vamos lá, Betânia, Sim. continua aí, porque senão o tempo passa e a gente não dá Eu queria sequência. pegar uma discussão da Djamila, que ela fala, como você tocou na questão jurídica, mas eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, Hum, porque ela fala um pouco sobre essa questão, né? Mas eu não sei se eu consigo separar aqui. Ah, tá, achei aqui. Na página 54 do livro desse Manual Antirracista, né? Pequeno Manual manual Antirracista. antirracista. Pequeno Manual Antirracista. Então, é um livro, É porque gente, para a gente aqui aparece invertido, sabe? Então vamos lá. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Então, voltando lá ao que eu disse, então ela coloca alguns pontos e é de uma maneira muito fluida e muito fácil de você entender, né? Então, ela vai dizer quais são os tópicos que seriam necessários para a gente combater, né, o racismo. Então, ela vai dizer, informe sobre o racismo, já li, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, porque vejam, naquele conceito que o Silvio Almeida coloca do racismo estrutural, ele fala que são práticas conscientes e inconscientes. Às vezes a gente não percebe que está sendo racista, né? Então, ela coloca aqui: apoie políticas educacionais afirmativas, a cota é uma delas, né? Transforme seu ambiente de trabalho. Então, se você vê no seu trabalho em empresa e que não tem nenhum negro trabalhando, ou se ele está trabalhando em trabalho subalternizado, é hora de repensar esse espaço aí da sua empresa, né? Leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça os seus desejos e afetos, combata a violência racial,
sejamos todos antirracistas, né? Então, pegando a questão jurídica, Rosane, aqui na página 54, ela coloca uma pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, organização indispensável para a luta antirracista, criada por Cida Bento em 1990, em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, apontou que pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia. Entre estagiários, não chega a 10%. O estudo de 2019 ouviu 3.624 pessoas em 9 das maiores bancas de São Paulo e demonstra como os números refletem a necessidade de discutir desigualdades, oportunidades e diversidade no mercado de trabalho. Então, como que também na sua área, né, essa questão... É muito forte. É muito forte. E você sabe uma coisa, Betânia, voltando para essa coisa do racismo inconsciente e trazendo isso para pessoas que também são negras, mas que vão agir com a discriminação. Quando você, às vezes, observa em alguns casos nas comunidades, a polícia agindo, às vezes, acontece de policiais negros irem direto, se tem um grupinho, eles vão direto nos negros. Exatamente. Isso. Aí a gente tem uma política de Estado que é interessante você abordar. Não é porque ele fala assim, não, eu quero ir no negro. É uma coisa que está ali dentro, um negócio que foi... Sim. E mas também a gente tem que ver que é uma política também de Estado, né? Então, que você vai perceber, e a Djamila também fala muito sobre isso, o policial, ele é oriundo também das classes trabalhadoras e muitas vezes é negro, né? Então, isso que eu tô falando. Exatamente, como que esse policial negro, ele vai só naquele negro ali, né? Então, ele não percebe também essa estrutura, né? Que é um negro contra o outro negro. Então, a estrutura social. É como se nesse momento, não sei o que acontece, né? Existe o Lombroso, é alguém que trata, Cesare Lombroso, né, que fala muito aí das questões criminais. Existem umas teorias que tratam de teorias bioantropológicas, né, e da criminologia. E aí existem estudos, né, que vai falando da estigmatização do negro como delinquente. Quer dizer, basta ser negro para ser visto como delinquente. Por isso que esse trabalho de antirracismo na base é importante. Muito, muito. É importante, porque daí vai sair uma série de outros reflexos para toda a sociedade. Não é um discurso só acadêmico. Não. Só sabe? Não pode ser esse discurso assim. Tem que ser uma coisa que ali para poder fazer com que isso mude a nossa visão de mundo com relação ao racismo. Vai lá. Sim. Vai lá, e como você falou, é uma prática e uma luta cotidiana, né? E você falou da questão da estigmatização da população negra, né? E essa estigmatização ela foi também todo um projeto de Estado, né, Rosane? Se a gente pensar na própria formação da sociedade brasileira, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial, logo na primeira parte lá que o MEC coloca, os negros eram proibidos de estudar, né? Século XIX, a gente está falando nem muito longe assim, né? E você falou uma coisa interessante que o Machado de Assis também discute, né? Quando do advento da República, o Machado ele fala, olha, não vai mudar muita coisa, a estrutura social do Brasil não vai mudar muito. Se a realidade, por exemplo, do povo negro não vai mudar, né? Então, se essa realidade não muda, como é que a estrutura vai mudar? E outro contribuidor muito forte para a questão da estigmatização da população negra foi a política de embranquecimento, né?
Sim, Então, essa política foi atroz, né? Então, e o reflexo dela até hoje a gente tem, né? Até em termos assim inconscientes, né? Essa política do é. embranquecimento foi algo terrível, né? Terrível. É, aquela coisa, é uma coisa assim, é estrutural mesmo, sabe? Que a gente vai ter que mexer lá nessa raiz e ir trabalhando, e É trabalhando, e trabalhando. estrutural, é institucional. Então, como o Carlos Moore coloca e o próprio Silvio Almeida, né, o racismo ele vai se encaminhando por várias bases, né, várias bases. E é uma luta diária. A gente não vai acabar, né, com esse sistema da noite para o dia. Como você falou, é um trabalho de base que tem que vir, obviamente, nas escolas, no próprio processo de formação dos professores, mas também, para além disso, tem que vir junto com a sociedade, né? Então, a sociedade tem que estar junto, né? É, a população negra e a população branca também, que o racismo é um Todos. problema da sociedade brasileira como um todo, né? E, É de é todo mundo, né, sim, Betânia? sim, Ô, sim, Betânia, diga. anotei alguns nomes de escritores aqui, negros, Tá, só para a gente. Ó, Cruz e Souza, Alta de Souza, sim, Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis, isso. Estela do Patrocínio, Conceição A Estela Evaristo, Conceição, Lima Barreto, isso. Carolina Maria de Jesus, É a Maria Firmina já. Carolina, quarto de despejo, tá aqui. Eu até separei também, vai falando. É, Abdias Nascimento, Luiz Uhum. Gama, Luiz Ruth Gama. Guimarães, Maria Beatriz Nascimento, Oh, Milton Maria. Gente, Santos. Beatriz Nascimento, para quem não sabe, ela foi uma das primeiras historiadoras a trabalhar com quilombo. Com, Olha, olha, maravilhosa Beatriz. Vocês vão achar muitos textos dela em PDF. Então, e quase nunca ninguém ouviu falar da Beatriz Nascimento. Ela foi uma grande historiadora, então, uma das primeiras historiadoras negras a refletir sobre o quilombo, né? olha que bacana. Sobre esse processo de resistência. Foi assassinada, infelizmente. É. Milton Santos, Eliana Alves Cruz, Janila Ribeiro, Adão Ventura, Carlos Machado, Elisa Lucinda, Miriam Alves, Nina Rise, Solano Trindade, Paulo Colina. Alguns nomes. Deve ter muito mais, com Sim, certeza. sobre essa questão que a gente estava falando do genocídio da população negra, a necropolítica desse maravilhoso filósofo aqui, o Achille Mbembe, né, é um livro essencial para a gente entender essas políticas nossas brasileiras de genocídio, né, da população negra. Também é um livro essencial para a gente entender, né? Eu acho, falamos bastante, eu também tinha separado. A Carla Cotirene é ótima, né? Ela vai discutir essa questão da interseccionalidade, né? Muito boa. Todos os livros dessa coleção, Feminismos Plurais, são livros muito bons, então vale a pena ter, né? Tem um livro que eu gosto bastante de trabalhar, é esse aqui da Jarrid Arraes, que é Heroínas Negras Brasileiras em Cordéis. É um livro maravilhoso, maravilhoso, né? Então, ela vai retomando todas as personagens femininas negras, né, que foram silenciadas, né, como Antonieta de Barros, a Qualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Oh, Garcia, Eva Maria Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Felipe, Maria Firmina dos Reis, Maria Crioula, Na Angontimê, Teresa de Benguela, Tia Ciata e Zacimba Gaba, perdão. Então, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Gente, tem vários. Ah, sim, a bacana. Grada Quilomba, gente. A Grada Quilomba me fez entender essas relações da linguagem a ser utilizada, né? A Grada é ótima, é uma escritora nova, ela nasceu, acho que ela nasceu em Portugal, e esse livro dela, Memórias da Plantação, é um livro maravilhoso, em que ela vai falar do quanto determinadas linguagens elas acabam impregnando e fortalecendo essa relação de uma inferioridade de autoestima, né? Como ela fala assim, ó, é importante a gente falar que os negros foram escravizados, que ninguém quer ser escravo, né?
foram escravizados, então foi um processo, Lógico, né? foi um Isso processo. nossa, é muito boa. Foi Ah, uma você coisa de citou a Nilma subjugação Lino, mesmo, né? sim, ela é ótima. A Nilma Lino Gomes, né, que também ela esteve presente nessa constituição do MEC sobre as políticas de igualdade racial, e esse livro dela é muito interessante, Movimento Negro Educador. O Joel Rufino dos Santos, né? Ele tem vários livros, eu tenho esse aqui, Saber do Negro, né? Então são vários. A Lia Vieira, eu falei da Lia, a Lia é minha amiga, é poeta. Muita Tem muita gente. cultura aí que a gente precisa explorar, E não é? também, para quem educa também crianças, né, e é importante, a gente tem sobrinhos, tem, tem crianças em casa, tem agora uma literatura infanto-juvenil muito rica. Eu tenho ali, esqueci de trazer, mas vários escritores trabalhando essa questão da representatividade das personagens infantis, né? Porque, por exemplo, na minha geração eu não tinha. A gente lia Na minha também Branca de não. Neve, né? Hoje a gente já tem as princesas negras. Olha, isso é tão importante. Eu vejo minha sobrinha de 4 anos, como que isso para a autoestima dela é importante. Ela vê um personagem negro com cabelo igual ao dela. Nossa, isso é Muito maravilhoso. Na nossa importante, né? formação a gente não teve, né, Rosane? Teve A gente não teve não, isso. né? Teve não. A Então gente tentava de toda eu forma. tenho esperança que essa nova geração, ele já tem uma base outra agora, né? Então eu tenho esperança que eu vejo isso também na universidade, as alunas, todas assim com uma voz autêntica, diferente das outras gerações anteriores, e a política das cotas também, ela reforça uma nova entrada de personagens aí, de pessoas que futuramente vão estar na sala de aula, que futuramente também vão estar em empresas, então com outro tipo de pensamento, né? Então a esperança é Uhum. muito essa, né? Que também cada um em seu espaço consiga construir essa educação antirracista, né? E não que começa também em casa, né? Começa em casa. Principalmente, né? A gente tem que valorizar a nossa cultura, né? A cultura negra, né? E, e o que não podemos deixar acontecer é a gente se deixar de se indignar Uhum, com os atos preconceituosos, discriminatórios, seja em que situação for, seja de intolerância religiosa, seja isso, porque passa muito por aí. O negro ele sofre muito em todos os sentidos, inclusive na intolerância da religião que ele escolhe, exatamente, exatamente. né? Então, assim, outro dia nós fizemos aqui uma live com um professor do Departamento de Ciência da Religião, falando da intolerância religiosa, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, e isso está tudo dentro dessa coisa de erradicar o racismo na origem, pelo menos, e Sim, diminuindo esses impactos, né? Nosso sim. tempo já está ficando pequenininho, Betânia, Tá, já está então o que que acabando. você sugere? Eu acho que Ah, que você faça as suas considerações finais aí, né, querida? muito obrigada, é um prazer estar aqui com a Rosane. Eu conheço a trajetória de luta também de Rosane, uma mulher negra, né? Então, se a gente for falar das nossas trajetórias, a gente vai ver e vai pontuar como que a questão racista esteve presente, né, Rosane? É, Mas eu acho que cada vez que a gente ocupa os espaços e se a gente promove também ações dentro desses espaços onde a gente está, eu acho que já é uma contribuição. E eu agradeço o seu convite, agradeço a todos e todas e todes que vieram por aqui nos prestigiar, meus alunos, amigos, colegas também. E é um prazer, foi um prazer. Espero que a gente tenha contribuído um pouco também para a luta certo. antirracista a partir das nossas
discussões aqui, no nosso Certamente. diálogo, né? Foi um E as diálogo, eu portas acho. aqui do Direito Simples Assim estão sempre abertas para esse tipo de discussão, para você e para outros que possam fazer esse tipo de discussão, que isso é para todos nós, né? Você, para quem não sabe, a Betânia é uma representante do nosso Vale do Jequitinhonha, Ah, sim, né? claro, né? Ela é Com muito representante, orgulho. ela é de Araçuaí, em Minas Gerais, e está lá no Rio trabalhando, e é um orgulho para nós, né? Eu tenho muita felicidade de ter visto essa menina crescer. Até parece, né? Que eu sou assim, tão novinha. Ela fala como se fosse tão novinha. Mas, assim, a Rosane, para mim, é um exemplo também de muita luta. Rosane, eu já te falei isso, que você me inspirou também a seguir caminho, né? Caminhos, Ai, esses outros caminhos. Então, você também é uma mulher inspiradora, né? Que possamos também obrigada. ter várias outras mulheres inspiradoras, como foram nossos antepassados, as mães, as avós. Ontem foi o dia da avó, né? Da ancestralidade africana, a gente respeita muito os que nos antecederam, né? Então, esse respeito aos que Exatamente. nos antecederam, né? E essa filosofia Ubuntu, de crescer juntos. A gente não está aqui só por mérito, nem é mérito. A gente está aqui porque outros nos antecederam e formaram caminhos para que a gente chegasse aqui. Então, Ubuntu para todos, né? E é Ubuntu, e isso. vamos caminhar. Caminhar sempre valorizando o que somos, valorizando as lutas dos que nos antecederam, Isso, respeitando o próximo, nos indignando com a injustiça isso, exatamente. e pacificando as relações o quanto possível. Isso. Eu agradeço muito, Betânia, a sua presença aqui hoje. Como já disse, estão abertas as portas para você. Gostaria que, se você tiver um tempo, não sei como é que está a sua vida, que você pudesse escrever um texto para a gente publicar no nosso blog, no Direito Simples Assim, no portal UAI, que vai Sim. ser de grande valia para muitas pessoas. Se você puder escrever um texto Sim, simples, escrevo. Sim, falando só depois disso. você mandar o formato, sei lá como, poucas páginas, muitas páginas, essa coisa. Não, é um E aí, texto para blog, coisa pequeno. pequena, não é artigo Não. científico, Ah, tá? que a É, academia é assim, né? Quantas é, páginas terá? Mas sim, É, sim, claro, não, não, com não é um prazer. artigo científico. É Com um prazer, texto com prazer. simples, Com né? prazer. Onde a gente possa falar desses nomes, conjunto de nomes e que é o que cada um traz para a gente. Bom, gente, o Com tempo vai, prazer. o Insta vai cair a qualquer momento, então, tchau, obrigado por vocês que participaram aqui. E a Betânia, eu vou compartilhar esse vídeo com ela e aí ela pode responder para vocês alguma coisa aí que vocês tenham perguntado, ok? Boa noite, tchau. Boa noite, beijo.